Hoje vamos falar sobre 10 julgados importantes envolvendo a Constituição do Estado de Goiás. Esse ato normativo que é super importante para você que está se preparando para algum concurso em nível estadual. Eu selecionei 10 julgados que possuem grande probabilidade de cobrança em prova para explicar aqui para você de forma detalhada. Se você chegou até aqui e ainda não me conhece, eu quero primeiro me apresentar. Meu nome é Marcílio Ferreira, eu sou professor de Direito Constitucional, procurador do Estado, advogado e doutor em Direito Público. E venho me dedicando muito ao estudo da legislação local e à disponibilização de conteúdo de qualidade para quem está se preparando para concurso público. Na descrição desse vídeo, por exemplo, você encontra o meu curso de legislação local voltado ao concurso da ALEGO, a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Nesse concurso, com certeza, teremos cobrança desses julgados que nós vamos ver aqui. Aproveite para se inscrever no canal e deixar também seu comentário. Eu queria iniciar explicando a importância do estudo da chamada jurisprudência selecionada. Se você fizer uma análise das provas de procuradorias, e isso engloba PGE, PGM e até Procuradoria de Assembleia Legislativa, o que você percebe é que o nível de cobrança de jurisprudência tem sido intensificado. Agora, para cobrar julgados específicos envolvendo o ente federativo ou de interesse para a Procuradoria. Ou seja, não é apenas aquele julgado mais genérico que você encontra nos livros de direito constitucional, administrativo e tributário. Há um aprofundamento. O que se exige atualmente é um conhecimento sobre julgados que envolvem o ente federativo, julgados que envolvem a carreira. Por isso eu chamo de jurisprudência selecionada. Nem sempre esses julgados estão compreendidos em informativos do STF e do STJ e, por vezes, não constam sequer do site oficial que divulga o ato normativo local. Está acontecendo agora, por exemplo, o concurso da PGE do Paraná. No último concurso da Assembleia Legislativa do Paraná, tivemos cobrança de um julgado que era uma ADI que não tinha saído informativo sobre o número de vereadores, fixado lá no âmbito da Constituição Estadual. Então, era um julgado que não estava informativo, tá? E quando a gente faz uma análise, inclusive, dos sites oficiais, nem sempre a gente encontra ali menção ao julgado do Supremo. No caso, por exemplo, do Paraná, tem uma disposição tratando lá de Tribunal de Contas que sequer há menção. O Supremo chegou a declarar a inconstitucionalidade da norma e continua lá o dispositivo. No âmbito da Constituição do Estado de Goiás, isso também acontece. Por exemplo, se você analisar a competência para julgamento do crime de responsabilidade cometido pelo governador, a Constituição do Estado de Goiás fala que a Assembleia Legislativa está no site, de fato falando isso, no site oficial, porém o Supremo Tribunal Federal já disse que não é possível a fixação dessa competência para julgamento pela Assembleia Legislativa em caso de crime de responsabilidade, porque a matéria é de competência privativa da União, Artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal. Então, isso não está no site oficial em que se fornece o ato normativo. Por isso, eu digo que aquele estudo mais básico hoje em dia não tem sido suficiente, Como regra, o estudo da base que se faz para a Procuradoria não é suficiente para enfrentar questões que cobram essa chamada jurisprudência selecionada, tirando muitos candidatos inteligentes desse ponto de corte, No último concurso, por exemplo, da PGE Goiás, muita gente saiu dizendo assim, poxa, eles cobraram muita jurisprudência selecionada, muita jurisprudência específica, além de 28 questões de legislação local, E essa galera que saiu disse assim, olha, era jurisprudência, eu estou estudando muita jurisprudência, mas era uma jurisprudência muito específica que eu não tinha conhecimento, porque normalmente essa pessoa não fez o estudo direcionado como nós vamos fazer aqui, tudo bem? Então vamos começar com o primeiro julgado, são 10 julgados que nós vamos analisar aqui, iniciando com a ADI 751, um tema bem interessante de direito administrativo que pode ser objeto de cobrança na sua prova. A Constituição do Estado de Goiás, assim como também a legislação estadual, possui uma previsão de que o vencimento básico não poderia ser inferior ao salário mínimo. Lembrando que o servidor público que recebe no modelo de remuneração tem ali o vencimento básico, que é o valor base relativo ao cargo, mais adicionais gratificações e indenizações. E o total é o que se chama de remuneração. Então, será que a Constituição Estadual poderia assegurar a observância do salário mínimo no vencimento básico? O Supremo disse que não.
De acordo com o Supremo Tribunal Federal, a orientação é no sentido de que a garantia do salário mínimo prevista no artigo 7º, inciso 4, combinado com o 39, parágrafo 3º, né, que manda aplicar esse dispositivo a servidores públicos, é alusiva ao total da remuneração do servidor. Veja, total da remuneração e não do vencimento, incorrendo em inconstitucionalidade material o dispositivo que vincula tal garantia ao vencimento base. Então, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que o salário mínimo é uma garantia assegurada não no que se refere ao vencimento, mas sim no que se refere à remuneração. Julgado muito importante para fins de prova. Tem que conhecer um pouquinho de direito administrativo, tem que conhecer um pouquinho também sobre, né, a Constituição do Estado de Goiás para acertar uma eventual questão sobre a temática, né? E a cobrança pode ser de diversas maneiras, exigindo conhecimento sobre a Constituição estadual, sobre os julgados, né, tentando variar aí e induzir o candidato ao erro. Então, esse é o nosso primeiro julgado. Mais um julgado importante, atenção, 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 olha aí! Veja que interessante a Constituição do Estado de Goiás. Havia uma previsão no âmbito do Estado de Goiás estabelecendo duas garantias ao governador do Estado, ADI 1012. Atenção, a Constituição do Estado de Goiás possui a previsão de que o governador do Estado não poderia ser responsabilizado por atos estranhos ao desempenho da sua função. Semelhante àquilo que você encontra para presidente da República no artigo 86, né? Uma espécie de imunidade. E também tinha uma previsão proibindo prisão cautelar, prisão temporária, prisão antes do trânsito em julgado da decisão. Também se espelhando na norma da Constituição Federal. Então, o que se fez? Pegou-se a imunidade lá do presidente da República e se trouxe aqui para o âmbito estadual, assegurando para o governador. E a dúvida é se isso seria possível, né? O Estado possuía essa previsão com base em simetria, com base ali, né, na aplicação no âmbito estadual. E aqui, especificamente, o Supremo enfrentou a questão e disse o seguinte, ó, a imunidade, vou até pegar aqui o marca-texto para mostrar para vocês, a imunidade do chefe de Estado à persecução penal, e veja que ele fala de Estado, não de governo, né? E é o presidente da República que é chefe de Estado. Então, a imunidade do chefe de Estado à persecução penal deriva de cláusula constitucional exorbitante do direito comum. E por traduzir consequência derrogatória do postulado republicano, né, já que tira a responsabilidade parcialmente, só pode ser otorgada por meio da própria Constituição Federal. Então, Constituição Estadual não poderia, né, fazer isso. O Estado-membro, ainda que em norma constante de sua própria Constituição, não dispõe de competência para outorgar ao governador a prerrogativa extraordinária de imunidade à prisão em flagrante, à prisão preventiva e à prisão temporária, pois a disciplinação dessas modalidades de prisão submete-se com exclusividade ao poder normativo da União Federal, por efeito de expressa reserva constitucional de competência definida pela Carta da República. Então, isso assim, ó, o Estado-membro não tem liberdade para disciplinar essa questão. E continua. A norma constante de Constituição Estadual, que impede prisão do governador antes de sua condenação penal definitiva, não se reveste de validade jurídica e, consequentemente, não pode subsistir em face de sua evidente incompatibilidade com o texto da Constituição Federal. Então, os Estados-membros, conclusão, os Estados-membros não podem reproduzir em suas próprias constituições o conteúdo normativo de preceitos inscritos lá no artigo 86, parágrafos 3º e 4º da Constituição da República, porque essas prerrogativas são de chefe de Estado e somente podem ser estabelecidas no âmbito da Constituição Federal. Então, a norma da Constituição Estadual que possuía essa previsão foi retirada. Nesse caso, se você consultar no site da Casa Civil, de fato, tem lá já a retirada com a indicação, né, da ADI, que foi julgada, declarando inconstitucionalidade. Ok? Então, bem interessante aí. Mais um julgado, terceiro julgado, atenção na tela. Aqui, um caso específico de dupla vacância de cargos de prefeito e vice-prefeito. Só para explicar rapidamente o que seria a dupla vacância, a dupla vacância acontece quando o cargo de chefe do Poder Executivo e de vice-chefe do Poder Executivo, ali vice-prefeito, vice-governador, vice-presidente, esses dois cargos ficam vagos, né? Imagine a morte dos dois, processo de impeachment contra os dois. Ficando vago esses dois cargos, a Constituição Federal prevê para a dupla vacância do presidente da República uma consequência. Você deve lembrar.
Se a dupla vacância ocorre nos 2 primeiros anos do mandato, nós teremos eleições diretas realizadas no prazo de 90 dias. Se a dupla vacância ocorre nos 2 últimos anos do mandato, nós temos ali eleições indiretas dentro de 30 dias pelo Congresso Nacional. Agora, em nível estadual e em nível municipal, os entes federativos possuem certa liberdade para definir isso, sendo que o Supremo já disse que é proibido dizer que não haverá eleições, mas ele tem liberdade para definir como é que serão feitas essas eleições. Aqui, especificamente, o que se impugnava era o artigo 75, parágrafo 2º da Constituição do Estado de Goiás, né, tratando exatamente do domínio normativo que seria da lei orgânica. O Supremo entendeu que o poder constituinte dos Estados-membros está limitado pelos princípios da Constituição da República, entre eles a autonomia. No âmbito do sistema federativo brasileiro, os municípios são autônomos. Então, o Estado não pode se inserir em assunto de interesse local, até porque, de acordo com o artigo 30, inciso 1, interesse local é matéria que compete privativamente aos municípios. E o Supremo Tribunal Federal entende que essa vocação sucessória, no caso de dupla vacância, está inserida no âmbito da autonomia política local em caso de dupla vacância. Então, ao disciplinar a matéria, que é competência exclusiva dos municípios, há uma violação à autonomia desses entes em virtude aí da mitigação da capacidade de auto-organização, de autogoverno e autonomia política assegurada à Constituição brasileira, né? A Constituição do Estado de Goiás tem uma regra, inclusive, que é questionada em outro julgado, que é a questão que define assim: nos 2 primeiros anos do mandato, dupla vacância. Beleza. No 3º ano do mandato, havendo dupla vacância, nós teríamos eleições indiretas. Então, 2 primeiros anos, dupla vacância, eleições diretas. 3º ano, indireta. E no 4º ano do mandato não haveriam eleições, mas sim a designação ali do presidente da Assembleia Legislativa e do presidente do Tribunal de Justiça para exercer a chefia do Poder Executivo Estadual. E essa regra também está prevista para o âmbito municipal, né? O Supremo entende que isso não é possível porque não se pode retirar as eleições como uma consequência lógica da dupla vacância, tá? É importante também ter cuidado a esse outro julgado. Ok? Estou falando muita coisa aqui, mas lembrando que existe um grupo VIP de WhatsApp específico para o concurso da Alego, da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, em que eu venho compartilhando questões diárias, venho compartilhando materiais e esses slides estarão disponíveis lá, além, é claro, do meu curso de legislação local para a Alego. Mais um julgado interessantíssimo envolvendo o Estado de Goiás, uma polêmica, né? A emenda constitucional número 50. E para entender isso, eu preciso fazer primeiro uma explicação aqui para você. Atenção. A representação judicial e a consultoria jurídica do Estado é feita pela Procuradoria-Geral do Estado por imposição do artigo 132 da Constituição Federal. A Procuradoria-Geral do Estado, nesse sentido, representa as pessoas jurídicas de direito público que integram a administração pública estadual, ou seja, os estados, suas autarquias e fundações públicas. A Procuradoria não representa empresas públicas e sociedades de economia mista por possuírem personalidade jurídica de direito privado. No âmbito do Estado de Goiás, em 2014, foi editada a Emenda Constitucional número 50, que estabeleceu a criação de uma Procuradoria paralela para representar autarquias. Seria chamada Procuradoria Autárquica. Isso foi submetido a julgamento do Supremo em uma ADI proposta pela ANAP, Associação Nacional dos Procuradores do Estado, e o Supremo declarou a inconstitucionalidade dessa chamada Procuradoria Autárquica. Para tanto, o Supremo afirmou que as procuradorias estaduais são regidas pelo princípio da unicidade, vedando, portanto, a criação de procuradorias paralelas para representar autarquias e fundações. No Estado de Goiás, inclusive, já houve uma vez uma iniciativa para criar também uma Procuradoria da Fazenda, fora da PGE. Também foi declarada inconstitucional. Atenção a isso. Mas nesse caso da Procuradoria Autárquica, o julgado foi muito paradigmático e ele tem sido utilizado, inclusive, como referência para vários outros julgados posteriores que estão sendo emitidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Então é importante ter atenção. O Supremo, então, considerou que essa atividade de representação judicial e consultoria jurídica no âmbito dos estados e do Distrito Federal é de competência exclusiva dos procuradores do Estado. Olha aí, artigo 132, sendo vedada a criação de procuradoria autárquica
para a consultoria e assessoramento jurídico de autarquias e fundações estaduais. Só que esse mesmo julgado, eu pediria para você ter muita atenção a isso, esse mesmo julgado trouxe também algumas exceções exatamente no item seguinte, ao dizer que nós temos ali o princípio da unicidade, realmente garantido constitucionalmente, nessa unicidade orgânica da advocacia pública estadual, que é incompatível com a criação de órgãos jurídicos paralelos, mas trouxe 3 exceções no próprio julgado. Primeiro, olha aí, Procuradoria Jurídica nas Assembleias Legislativas e Tribunal de Contas, para defesa de sua autonomia e assessoramento jurídico de suas atividades internas. Então, existe a Procuradoria-Geral da Assembleia Legislativa, está lá na Constituição do Estado de Goiás. E existe também a possibilidade de uma Procuradoria em Tribunal de Contas, embora hoje a PGE esteja também atuando junto ao Tribunal de Contas. Uma outra seção, contratação de advogados particulares em casos especiais e ainda consultoria paralelas à advocacia estadual que já exerciam esse papel à época da promulgação da Constituição de 88, com base no artigo 69 do ADCT. E ainda se considerou o caso das universidades estaduais, né, que podem criar e organizar procuradorias jurídicas em virtude dessa autonomia didático-científica, administrativa, financeira e patrimonial. Então, esse ponto é muito importante porque gerou, inclusive, a formação da tese. É inconstitucional a criação de procuradorias autárquicas no âmbito dos estados e do Distrito Federal, em razão da violação à unicidade orgânica da advocacia pública estadual. Um ponto importante que vale aqui destacar é que essa emenda constitucional número 50, além de criar essa procuradoria autárquica à época, também transformava vários cargos de advogados, gestores jurídicos, né, em procuradores autárquicos. E isso também foi declarado inconstitucional pelo Supremo, está na parte de cima aqui que você vê. Ó. A transformação de cargos e a concessão de equiparação remuneratória entre cargos distintos constituem flagrantes violações à regra do concurso público. A vedação à equiparação ou vinculação remuneratória entre cargos diversos e aos critérios de fixação remuneratória de servidores públicos. O Supremo considerou, portanto, como inconstitucional essa transformação que se pretendia fazer, né, também além da criação do cargo, né, de procurador autárquico. Julgado super relevante, gerou muita polêmica na época e provavelmente será objeto de cobrança em prova, fique atento, ok? Mais um, e esse é a aposta minha para quem vai fazer o concurso da Alego. Fica atento, quem for fazer o concurso da Alego tem que ficar ligado, atento a esse julgado, porque se você fizer a leitura diretamente do site da Casa Civil, lá não tem anotação desse julgado aqui. Cuidado! Eu me refiro especificamente ao inciso 4 do artigo 11 da Constituição do Estado de Goiás, que foi alterado pela emenda constitucional número 46 de 2010. Esse dispositivo, ele se inspira, mas altera o artigo 49, inciso 5 da Constituição Federal. Depois dá uma olhadinha. O 49, inciso 5 da Constituição Federal prevê que compete privativamente ao Congresso Nacional sustar atos normativos que exorbitam do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa. No âmbito do Estado de Goiás, especificamente aqui nesse artigo 11, inciso 4, a previsão veio diferente. O dispositivo estabelece que compete à Assembleia Legislativa, veja bem, sustar atos do Poder Executivo em desacordo com a lei. Não foi sustar atos normativos que exorbitam do poder regulamentar, foi em desacordo com a lei. O Supremo Tribunal Federal enfrentou o caso e disse o seguinte, olha, a sustação de atos normativos em desacordo com a lei, né, isso aqui é um controle amplo de legalidade. E o Supremo disse que é inconstitucional a ampliação de competência da Assembleia Legislativa para sustar atos do Poder Executivo em desacordo com a lei, com base, inclusive, nessa diferenciação entre a Constituição Estadual e o artigo 49, inciso 5 da Constituição Federal, porque lá na Federal não existe essa previsão. Só que o dispositivo ele foi mais além. Além de prever isso, ele também estabeleceu a possibilidade de controle dos atos do Tribunal de Contas em desacordo com a lei, que não tem referência no 49, inciso 5 da Constituição Federal. O 49, inciso 5 da Constituição Federal não fala em Tribunal de Contas. Ele fala sustar atos normativos que exorbitam do poder regulamentar. Então, quando há uma previsão na Constituição Estadual sobre Tribunal de Contas,
um controle de atos em desacordo com a lei do Tribunal de Contas, isso é uma ingerência da Assembleia Legislativa na atuação do Tribunal de Contas Estadual, segundo entendeu o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo, portanto, declarou a inconstitucionalidade do inciso 4, artigo 11 da Constituição do Estado de Goiás, exatamente por entender, né, seja na violação ao princípio da separação de poderes em face do Poder Executivo, seja em face da autonomia do Tribunal de Contas Estadual, né, que é um órgão constitucional autônomo. Esse julgado é uma forte aposta minha para sua prova. Eu teria muita atenção, tá? Vale muito a pena aí revisar bem, ok? E se você tá gostando, não esqueça, deixe o seu like aí neste vídeo e se inscreva no canal para receber mais conteúdos. Até nós termos aí o concurso da Alego, vai estar rolando live e conteúdo exclusivo aqui para você, ok? Bora para mais um? Mais um. Ó, esse aqui é bem interessante, porque ele trata especificamente de foro por prerrogativa de função a defensor público, a procurador do Estado e procurador da Assembleia Legislativa. A Constituição do Estado de Goiás, quando você analisa o artigo 46, inciso 8, trata da competência privativa do Tribunal de Contas, ou melhor, competência originária do Tribunal de Contas, né? Então, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça. A gente estava falando do Tribunal de Contas antes. Então, a competência originária do Tribunal de Justiça. E lá nós temos algumas autoridades que possuem foro por prerrogativa de função, né? Tem lá comandante, geral, tem, enfim, umas autoridades. Então, tem lá as alternativas, tem lá as alíneas, né? E entre as alíneas, você encontra a linha E, com foro por prerrogativa de função para defensor público, procurador de Estado e procurador da Assembleia Legislativa. Isso, no entanto, não encontra respaldo na simetria, porque a Constituição Federal não traz algo semelhante, tá? Por exemplo, para advogado da União, não é o geral, é o advogado da União. Então, procurador de Estado, né? Então, o que foi que o Supremo disse? Olha, a extensão de um foro por prerrogativa de função a cargos que não foram contemplados na Constituição contraria normas convencionais sobre o duplo grau de jurisdição em matéria penal. Então, se a Constituição Federal não trouxe previsão para esse foro por prerrogativa de função, não é possível estabelecer no âmbito da Constituição Estadual. E por isso, ó, no exercício do poder que outorga o artigo 125, parágrafo 1º, né, que permite à Constituição Estadual regular a organização judiciária, os estados só podem conferir foro por prerrogativa de função para autoridades cujos similares na esfera federal também o tenham, em respeito ao princípio da simetria. Então, se não tem uma previsão constitucional, eu digo na Constituição Federal, a Constituição Estadual não pode estender o foro por prerrogativa de função a outras autoridades. O Supremo tem, né, de fato, uma evolução jurisprudencial restringindo o foro por prerrogativa de função e, neste caso, foi declarada a inconstitucionalidade das expressões procuradores do Estado, da Assembleia Legislativa e defensores públicos, lá do artigo 49, inciso 8, a linha E da Constituição do Estado de Goiás. Tema bem interessante também, julgado relativamente recente, muito bom para cair em prova, então tenha atenção. Mais um, aqui ó, ADI 6.704, um ponto interessante que fala aí sobre mesa de Assembleia Legislativa, né? Esse julgado ele está sendo muito cobrado no âmbito dos concursos de procuradorias e muito também no âmbito de concurso de Assembleia Legislativa. É preciso ter muita atenção. Ele trata basicamente da reeleição de parlamentar para a mesa da Assembleia Legislativa. Se seria possível reeleição sucessiva, só uma reeleição, se seria possível, por exemplo, se reeleger para outro cargo na mesa diretora na mesma legislatura ou em outra. O Supremo Tribunal Federal enfrentou a questão e disse o seguinte, ó, o artigo 57, parágrafo 4º da Constituição, não é uma norma de reprodução obrigatória. E os estados, no exercício da sua autonomia político-administrativa, têm, portanto, liberdade para definir a possibilidade ou não de reeleição dos membros da Assembleia, da mesa da Assembleia Legislativa. Então, ele pode definir se vai ter ou não reeleição. Só que essa autonomia não tem caráter absoluto. E aqui é o ponto principal, na minha visão, para uma eventual cobrança em prova, esse item 2. Porque o Supremo disse, ó, até vocês têm autonomia para disciplinar a temática, mas essa autonomia deve se submeter à regra de alternância e temporalidade.
motivo pelo qual viola o princípio republicano a possibilidade de reeleição ilimitada dos integrantes dos órgãos diretivos parlamentares estaduais sem qualquer restrição no número máximo de eleições sucessivas, né? Ou seja, a pessoa poder se reeleger quantas vezes quiser. Então, o Supremo aplicou, inclusive, uma diretriz jurisprudencial anterior e disse, olha, é limitada a uma única recondução na mesma legislatura ou na subsequente, tá? É claro, isso vale, né, ali para o mesmo cargo. Então, o Supremo disse que a interpretação correta do dispositivo da Constituição Estadual permite apenas uma única reeleição dos membros da mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás na mesma legislatura ou subsequente em conformidade com os critérios fixados na DI 6.684 do DF, que analisou a questão em detalhes. Veja que foi um julgado que deu interpretação conforme ao texto da Constituição Estadual. Então, se você for lá na Constituição Estadual hoje, a Constituição já foi emendada, ela já está com um texto adaptado ao julgado do Supremo Tribunal Federal, mas é interessante conhecer que o Supremo enfrentou a questão, né, levou ali a fundo a análise do tema e, por isso, pode ser objeto de cobrança em prova. Bora mais uma, ADI 6.732. Esse dispositivo vai ser cobrado em prova. Cuidado, cuidado, cuidado. Nós tivemos a emenda constitucional número 68 de 2020. Olha que tema bem recente. Essa emenda basicamente condicionou o início ou prosseguimento de investigação criminal contra autoridades que possuem foro por prerrogativa de função a uma prévia autorização do Tribunal de Justiça. Então é dizer o seguinte, para que seja iniciada uma investigação criminal contra uma autoridade que tem foro por prerrogativa de função, seria necessário obter autorização do Tribunal de Justiça. E a dúvida era sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade disso. O Supremo, com base na linha da jurisprudência já firmada, inclusive, em alguns precedentes, afirmou que a mesma razão jurídica apontada para justificar a necessidade de supervisão judicial dos atos investigatórios de autoridades com prerrogativa no Supremo aplica-se às autoridades com foro também em outros tribunais. E foi exatamente por conta disso que o Supremo considerou que nessa hipótese seria sim possível condicionar a autorização do Tribunal de Justiça. Então, o caso específico aqui, ele fala, está-se diante do dispositivo cujo teor estabelece tão somente que a instauração da investigação contra autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função perante o Tribunal de Justiça depende obrigatoriamente de decisão fundamentada desse. É dizer, a norma em questão apenas explicita a necessidade de supervisão judicial exercida desde a fase investigatória, não se exigindo decisão por órgão colegiado do Tribunal de Justiça, o que não destoa do arquétipo federal nem padece de qualquer inconstitucionalidade. Julgou, portanto, a ação improcedente. O que o Supremo disse? Olha, está correta, a norma é constitucional. O Supremo disse é possível condicionar a decisão do Tribunal de Justiça, né, de fato, ali, o início ou a investigação contra a autoridade que possui foro por prerrogativa de função. Um ponto importante que vale aqui acrescentar é que depois houve um outro julgado do Supremo sobre uma alteração na Constituição do Estado que previa que essa decisão tinha que ser colegiada. Aí, nesse caso, o Supremo entendeu que exigir decisão colegiada é inconstitucional, porque o relator pode decidir fundamentadamente sobre medidas cautelares, tá? Mas nesse caso, a análise foi apenas, né, da autorização para fins de investigação criminal. Mais uma, ADI 6.896, tema bem tranquilo, eu acho que essa aqui é o julgado mais fácil que nós temos. Havia uma norma na Constituição do Estado de Goiás, né, tratando de atividade nuclear, proibindo, na verdade, a atividade nuclear na unidade da federação. Isso acontece em algumas constituições estaduais, e o Supremo considerou inconstitucional, né, porque compete privativamente à União dispor sobre atividades vinculadas ao setor nuclear. Então, o artigo 131, parágrafos 1º e 2º foram declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal por considerar que matéria aí, nuclear é, portanto, uma matéria de competência privativa da União, tá? Terminou. Ufa, muita coisa, né? Falei demais. São 30 minutinhos para abordar 10 julgados relevantes a respeito da Constituição do Estado de Goiás. E eu quero aproveitar para fazer alguns convites a você que está aí acompanhando o nosso vídeo. Primeiro convite para você deixar o seu like no vídeo, deixar também o seu comentário se você gostou. É muito importante dar essa força aí para a gente continuar produzindo conteúdo de qualidade.
E se você vai fazer o concurso da Alego, a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, eu estou com um curso de legislação local já lançado. Estamos entrando agora no estudo do regimento interno, vamos seguir a sequência bem completa para você estudar o conteúdo com legislação destacada, simulados, com aulas explicativas, análise de jurisprudência, como é esse caso aqui que nós vimos hoje, entre outras coisas. E se você quiser também participar de um grupo VIP com muito conteúdo legal, a descrição também está aqui indicando o link para você acessar. Tudo bem, queridos? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, pessoal!